Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre o radar da semana. Quais ações nós estamos de olho essa semana para priorizar em um possível aporte. O objetivo desse vídeo é que você entenda o racional por trás de cada aporte e consiga, então, entender o racional por trás do jeito Barsi de investir. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ativa a notificação e também segue a gente lá do Instagram Dividendo Inteligente, caso você queira aproveitar a promoção que está rolando de Black Friday do AGF+, assinou um ano, ganhou o outro de graça, então não perde tempo, é por tempo limitado, assinou um ano, ganhou o outro de graça, 2 por 1 na Black Friday do AGF+. Vamos começar aqui mostrando a nossa carteira. A gente nota aqui que a nossa maior posição segue sendo o Banco do Brasil, representando aí quase 40% da nossa carteira, mesmo o Banco do Brasil tendo uma queda significativa, mesmo assim ainda é aí a nossa maior posição. E se a gente pegar por setor, vocês vão notar que a nossa maior concentração aqui é no setor bancário, depois o setor de energia elétrica, depois aqui seguradora de saneamento, quase empatado. A nossa ideia é sim ir diversificando e igualando isso aqui, mas a gente não força isso porque a gente entende que isso acontece naturalmente, dependendo das fases, dependendo dos períodos, determinados setores estão melhores do que outros e aí a carteira vai se equilibrando de forma inevitável. Então a gente não força a diversificação porque isso acontece natural. A gente está muito concentrado aqui em bancos, até porque essa carteira começou há pouco tempo a ser montada, tem menos de um ano que a gente está montando aqui essa carteira. Vamos começar aqui então, porque a primeira ação que a gente está no radar, mesmo sendo a nossa principal ação aqui em relação à concentração, é Banco do Brasil. Não tem como tirar Banco do Brasil do radar com o Banco do Brasil nessas cotações. É um desconto histórico que a gente está vendo aqui no Banco do Brasil. A gente vê que ele está sendo negociado quase a 12% de dividendos projetados, então um dividendo muito alto que a gente está vendo no Banco do Brasil, uma ação que está dando lucros recordes, lucros bilionários, acabou de anunciar 8 bilhões de lucro no terceiro trimestre, a projeção do ano que vem é para mais um ano de 32 bilhões que eles soltaram no guidance, então realmente uma empresa que tem desempenhado muito bem, uma empresa que foi criada em 1808, então uma das primeiras empresas no Brasil, uma empresa que já se mostrou à prova do tempo, afinal a gente tem aí mais de 200 anos, literalmente, que o Banco do Brasil ele foi criado. E a gente tem também, não só isso, mas também já passou por todo tipo de governo, já passou por taxa alta de Selic, já passou por Selic baixa, já enfrentou literalmente toda a nossa história aí que a gente viveu no Brasil. Então, não é por isso que a gente vai deixar de olhar pelo Banco do Brasil. Sim, é estatal, sempre vai ter o risco da estatal, mas a gente entende que é uma ação sólida e perene, que já se mostrou resiliente com o tempo dentro do setor à prova de bala, como é o setor de bancos no Brasil. Então, quase 12% de dividendos projetados, que gera um preço teto de 6857. Lembrando que o preço teto é o máximo, é o limite que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendos, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir, uma margem de segurança de quase 100%. Outra coisa interessante no Banco do Brasil é que ele entrega não só altos dividendos, mas como também frequência de dividendo. Frequência que é tão necessária para ter sempre dividendo caindo na conta, dessa forma a gente reaportar em oportunidades com esses dividendos que caem na conta, aumentar nossa bola de neve, fazer nossa bola de neve girar. Então aqui os dividendos do Banco do Brasil altos, alta frequência e também uma empresa muito sólida. A gente vê que costuma anunciar dividendo em fevereiro, maio, agosto e novembro, só que esse ano já anunciou muito mais que isso, já anunciou 7 vezes, deve ter um dividendo também em dezembro, no ano que vem também deve anunciar 8 vezes, se realmente cumprir o guidance de 30 a 32 bilhões de lucro. Então realmente um momento incrível no Banco do Brasil, mas muitas pessoas insistem em não enxergar. Então a primeira ação de hoje não tem como ser diferente, é Banco do Brasil. Mas agora a gente vai sair aqui um pouco do setor bancário e vamos dar uma olhada aqui em uma ação que a gente tem, foi uma das ações que a gente
aportou recentemente, que é a Caixa Seguridade. Vocês notam que a gente tem aqui uma posição de 1.300 ações em caixa, aqui mais ou menos, então estamos perdendo 10% na cotação, mas a gente não se importa com isso, porque a gente está aqui para o longo prazo, a nossa ideia é um dia viver de dividendos, não pretendemos nos desfazer das ações, então a gente nem comemora quando a gente está muito no lucro, como aqui, por exemplo, em Copel, em Copasa, no próprio Banco do Brasil, e também não fica triste, nem pensa em vender, porque está no prejuízo, muito pelo contrário, se a gente vê que uma ação está caindo, a gente pensa em aumentar a posição. A gente foi comprando caixa para pegar o dividendo, um dividendo aqui de quase 4% em relação ao nosso custo, mesmo a gente tendo aí comprado bem mais alto do valor do que está agora, só que a caixa abaixo de R$ 8,00 sempre vai chamar a nossa atenção. Uma empresa que também está apresentando lucros históricos e bilionários. A gente prevê aí um dividendo de 80 centavos por ação no ano que vem, e dessa forma, se a gente pegar 80 e dividir pelo preço atual, a gente vai ver que é uma ação que está dando mais de 10% de dividendos projetados. Então, mais uma ação, assim como o Banco do Brasil, que tem aí um dividendo acima de 10%, uma ação sólida, uma ação perene, uma ação que, sim, a gente não tem um histórico tão grande ainda, mas tem tudo para ser uma grande pagadora de dividendos. Dessa forma, a única coisa que a Caixa ainda não é tão boa quanto o Banco do Brasil é a frequência de dividendo, porque ainda é uma frequência semestral, só que já falaram que estudam a mudança para uma frequência trimestral, e aí vai ser muito positivo para a gente realmente. Caso isso aconteça, caso a Caixa mude de semestral para trimestral, vai ser muito positivo para o acionista que gosta de dividendos e pode até atrair mais acionistas que gostam de dividendos. Para fechar então a nossa carteira, a outra ação que a gente vai falar é a Taesa. A Taesa que a gente fez o primeiro aporte na semana passada por volta dos 36 aqui, 36,69, o nosso preço médio. A gente sempre está de olho na Taesa. Taesa muito tempo trabalhou aí esse ano acima de R$40, R$42 e agora volta nessa faixa aqui, começa a ficar interessante. Se a gente pegar aqui em relação ao dividendo projetado, a gente vê que a gente tem Taesa aqui 3, 6,76, Taesa 11, 6,75 e Taesa 4, 6,74. Só que a Taesa, a gente sabe que tem uma média histórica aí de distribuição de dividendos de mais de 11%. Então, realmente, é uma média muito significativa, por mais que ano que vem você vai distribuir 7%, 6%, só que a Taesa, ela sempre surpreende no quesito dividendo. Ela é uma grande pagadora de dividendo, é uma das maiores pagadoras de dividendo da Bolsa, então eu nunca subestimo a Taesa, e por mais que venha um dividendo de 6, 7%, a gente sabe que a média é 11%, então está mais do que positivo. Então esse dividend yield aqui gera um preço teto de 41,83, uma margem de segurança de 12,57, mas notem aqui também algo muito positivo na Taesa, que é a política de dividendo. A Taesa também tem, assim como o Banco do Brasil, uma frequência muito positiva de dividendo, então está sempre dividendo caindo na conta. Dessa forma, a frequência ajuda a gente a girar a bola de neve. Esse ano não deve distribuir aqui em dezembro, ela falou isso ali na última reunião que teve, então o próximo dividendo deve ser em abril, ou seja, a gente tem bastante tempo aí para acumular a Taesa até o próximo dividendo. Foi um ano de investimento, Taesa está sempre investindo, e a Taesa, ela é uma empresa que também consegue unir crescimento com dividendos, por isso que a gente gosta tanto. Então te entrega tanto dividendos, mas também não deixa de te entregar crescimento. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, ativa a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente. E caso mais uma vez aproveita a Black Friday do OGF+, essa plataforma que a gente utiliza, assinou 2 anos, ganhou 1 ano de graça, então é a promoção 2 por 1 do OGF+, assina 1 ano, ganha o outro de graça. Não deixe de conferir o link na descrição do vídeo. Salve Clube do Dividendo Inteligente.